não havia trabalho evangélico ali, e Deus, ele me levantou naquele lugar, me levantou como uma coluna, e ali muitas almas se converteram a Jesus. Ali Deus fez um trabalho extraordinário, e dentro da prisão mesmo, eu fui dirigente de célula evangélica, fui professor de escola dominical, fui regente de conjunto de louvor, fui secretário, fui tesoureiro dentro de célula evangélica, e Deus, ele fez uma obra maravilhosa, uma obra tremenda na minha vida. Aleluia. Porque Deus, aleluia, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele tem um amor muito grande pelo ser humano, ainda que esse não entenda, não conheça, mas o olhar de Deus sobre toda a raça humana é um olhar de misericórdia e amor. E Deus, ele faz de tudo para que o homem possa encontrar ele, porque o homem que encontra ele encontra a vida, encontra a paz, encontra a alegria. Eu me recordo que quando eu estava sem Jesus, até mendigo eu me tornei, até mendigo, vivia comendo as coisas de lixo, dormindo debaixo da ponte. Lá em Vitória, no Espírito Santo, tem a Vila Rubim. Eu dormia debaixo da ponte seca, juntamente com os mendigos, ficava bebendo, dormindo dentro de caixa de papelão, dormindo em cima de banco. Que vida triste, que vida sofrida, porque eu vivia para droga. Tudo que eu arrumava era para droga, não sobrava dinheiro para nada. Era um prisioneiro, já cheguei a dar overdose 2 vezes, mas Deus, ele é fiel, porque Deus não permitiu que a minha alma descesse à sepultura sem antes ter um conhecimento. E eu dentro da prisão, passando aquele período, 5 anos e 4 meses preso. Depois de 1 ano me converti, fiquei 4 anos e 4 meses dentro da prisão, mas fazendo a obra de Deus, glorificando o nome do Senhor. Eu tinha um prazer até mesmo de estar ali dentro como servo de Deus, porque eu era um canal, um instrumento na mão do Senhor. E chegou uma certa época que o Senhor falou comigo, falou: você vai embora, amanhã você vai embora. Isso foi em 1997, dia 24 de maio. O Senhor falou que eu ia embora. Eu estava de joelho orando e eu levantei. É interessante que uma semana antes do Senhor falar comigo, eu tinha mandado uma carta para a rádio evangélica, para conhecer algumas irmãs, irmãos e tudo. Ali Deus também preparou a minha bênção, porque quando eu estava de joelho eu falei: Senhor, o Senhor está falando que eu vou embora, eu não tenho mais casa, minha mulher morreu, eu não tenho mais ninguém por mim. E o Senhor falou: eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Como Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu tive uma experiência com Jesus. Uma vez eu fui matar um rapaz, eu estava com uma pistola, e eu peguei aquela pistola e botei na cabeça daquele homem, na nuca dele. Eu ia estourar o miolo dele, era o meu desejo. E quando eu botei a pistola na cabeça dele, eu escutei uma voz: não mata ele. Eu abaixei a arma, olhei para um lado, olhei para o outro, achei que estava ficando maluco, falei: acho que estou ficando doido, não tem ninguém aqui. E eu botei a arma de novo e eu escutei uma voz: não mata ele. E ali eu reconheci que era a voz de Jesus. Eu falei: Senhor, mas o Senhor fez isso comigo. O Senhor falou: não mata ele, porque Deus tinha uma obra na vida dele. E eu glorifico muito a Deus. Por causa de quê? Porque nada não acontece se não for pela permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que todo o poder foi dado a Jesus, aleluia, tanto no céu quanto na terra. Louvado seja Deus, aleluia. E eu ali dentro, eu fiquei alegre, eu levantei do joelho dentro da prisão e comecei a dar as coisas que eu tinha, dar ventilador, da rádio, dar meu externo, dei tudo, fui dando tudo, dando minha Bíblia. E os irmãos falaram: irmão, você está ficando maluco? Você ainda falta 2 anos ainda para você puxar de cadeia, você está falando que você vai embora? Eu falei: Deus falou que eu vou embora, Deus falou que eu vou embora, E no outro dia teve o banho de sol, e eu falando com os irmãos lá no pátio. Eu estava na penitenciária Ferreira Neto, João Ferreira Neto, ali
no Fonseca, em Niterói, e eles estavam conversando comigo, de repente chamou: Paulo Maurício Soares, sai com tudo! Era eu, e eu saí ali, saí de Liberdade, fui embora. E quando passou uma semana, o senhor falou comigo: olha, volta lá na penitenciária, porque lá tem uma correspondência e eu já preparei já a tua varoa. Eu me alegrei muito e fui na penitenciária. Chegou lá, o carcereiro até brincou comigo, falou: sentiu, gostou da cadeia, voltou de novo? Eu falei: não, vim aqui pegar a correspondência que chegou para mim. E ali estava a carta da irmã Celina, né, que hoje é minha esposa. Eu glorifico muito a Deus. E foi interessante que eu peguei o telefone, liguei para ela e ela perguntou: quem é? Eu falei que é o Paulo Maurício. Ali nós cumprimentamos e eu falei com ela, falei: olha, eu tenho algo para te falar. E ela perguntou o quê? Eu falei: olha, você vai ser minha esposa, a gente vai se casar, lavando na Araxúbia. Eita Deus, aleluia. E ela falou: irmão, você nunca me viu, você não me conhece, como é que você tá falando que a gente vai se casar? E eu falei para ela: olha, eu não te conheço mesmo não, mas o Espírito Santo que está na minha vida, ele te conhece, e ele tá falando isso, né? E ali eu conheci ela pessoalmente, demorou uns 6 meses, e aí nós se casamos. E interessante que eu saí da prisão sem nada, eu não tinha nada, vezes nada, porque a minha casa tinha sido derrubada, eu fiquei sem nada. E Deus, ele falou, há 3 anos atrás, Deus tinha falado com ela, falou, usou uma irmã, a irmã Valderez, que mora até lá perto onde a gente mora, e falou: irmã Celina, eu tenho algo para passar para você de Deus. E ela falou: o que é? E ela falou: olha, o teu marido, ele está preso, ele vai sair de lá de dentro, ele vai se conhecer e vai se casar. E a minha esposa, ela começou a comprar as coisas, interessante, começou a botar dentro da casa da irmã dela. Eu sou muito grato a Deus, sabe? Deus, ele cuida dos seus. Muitas das vezes a gente não pode perceber o que Deus, ele é capaz de fazer para aqueles que o amam. Por isso que vale a pena a gente amar e adorar o Senhor. Porque tudo Deus provê, Jeová Jireh, o Deus da providência. E eu me recordo que eu estava na casa da minha mãe e meu padrasto, quando eu estava no mundo, a gente fumava junto, a gente bebia junto, a gente vivia na farra. E quando eu tomei uma decisão por Jesus, ele nem na prisão ele foi me ver. Eu fiquei 5 anos preso, ele nunca foi me ver, porque ele soube que eu tinha encontrado Jesus, tinha entregado. Quando eu não era evangélico, ele até ia na prisão me visitar, mas depois que eu me converti, ele nunca mais foi. E um dia eu cheguei em casa da igreja e a minha trouxa estava na varanda. E ele, na porta, ele falou: olha, escolhe, aqui em casa ou a igreja, eu ou Jesus? E eu olhei para aquela trouxa de roupa, e olhei para ele e eu falei: eu quero Jesus e a igreja. Ele falou: então pega a tua trouxa e vai para a igreja lá que o teu pastor cuida de você. E eu peguei, botei aquela trouxa na cabeça e fui lá chamar o pastor na casa do pastor. Já era 10 e pouca da noite. E o pastor perguntou: o que aconteceu, meu Paulo? Eu falei: olha, eu fui expulso de casa. Por quê? Porque eu quero Jesus, quero ficar com Jesus. Meu padrasto mandou escolher. E o pastor pegou, mandou entrar, abriu a igreja, colocou 2 bancos de madeira, um colado no outro, e mandou deitar ali. E ali eu deitei ali e dormi ali. E no outro dia, ele arrumou uma casa para mim, uma casa pastoral atrás de uma igreja, lá em cima do jardim, na roça, e fui eu para lá. E lá eu não tinha nada, eu não tinha um fogão, eu não tinha uma cama, não tinha um sofá, não tinha uma cadeira. Eu não tinha nada, mas Deus, ele é fiel. Olha, Deus, ele é muito bom. Deus, a gente não tem nem palavra para dizer como Deus, ele age, como Deus, ele trabalha. Depois eu fui até entender, né, que foi necessário acontecer aquilo comigo para quê? Para que eu viesse, né, sair debaixo da autoridade, né, de pai e mãe. Por causa de quê? Porque eu já era um homem já, e Deus tinha algo melhor para mim, né? Igual José ele foi vendido para o Egito. José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, né, o pai, mas para quê? Para sustentar aquelas pessoas com vida, né? Porque se não fosse ele, todo mundo ia morrer de fome, porque Deus tinha dado a revelação para ele.
né? Ele pagou aquele preço, mas depois ele reconheceu que era a mão de Deus, né? E os irmãos dele, quando foi lá para comprar comida, quando soube que ele era José, né? Eles ficaram tudo com medo. Mas José, né, entregou para eles que não era para ficar, porque aquilo era um plano de Deus, era uma obra de Deus. E o que acontece? Eu fui para lá, né, eu tô lá e de repente, quando a Celina nós se conhecemos, eu caí na graça da família dela todinha. Eu não tinha nada, não casei com paletó emprestado, não casei com sapato emprestado, gravata emprestado, eu não tinha nada, nem dinheiro para dar entrada no casamento eu tinha. Mas Deus, ele é fiel, que Deus preparou tudo. Deus preparou tudo para mim. Meu casamento teve 3 garçons, né? Teve buffet, mas uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Tudo providência de Deus, né? Porque Deus, ele prepara mesmo no deserto. É verdade. Às vezes está no deserto, a gente acha que não tem nada, não tem ninguém, né? Mas Deus está ali. Glória a Deus, aleluia. Para quê? Para fazer sair água da rocha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Para fazer descer maná do céu. Aleluia. O povo não perece não, glória a Deus. O povo que confia no Senhor, ele não perece, ele não é envergonhado, ele não é confundido, meu querido, minha querida. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por causa de quê? Porque Deus, ele tem o melhor está com Deus. E ali nós se casamos, e eu glorifico muito a Deus quando Deus me deu a Celina. A Celina era virgem, Celina com 28 anos, ela nunca tinha se perdido com ninguém. Deus, ele guardou. Deus tem sempre o melhor para nós, a verdade é essa, né? Muitas das vezes a gente que não é grata ao Senhor, que não reconhece o que Deus faz por nós. E aí nós se casamos e o tempo foi passando, aí já entra em outro processo, porque ela não se engravidava. E eu querendo filho, e 3 anos já tinha se passado, fomos no médico, o médico falou que não tinha jeito. E ali eu falei com ela, eu falei, olha, Deus deu filho para Abraão, Sara, né? Deus deu filho para Isabel era estéril, velha, nasceu João Batista, nasceu Isaac, né? Ana também, né? A mãe do profeta Samuel orou e Deus, ele deu, e Deus também ele vai dar também, porque Deus não mudou. Deus não mudou, meu querido. Deus não mudou, meu querido. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou na vida dos servos dele ontem é o mesmo que opera hoje na tua vida, na tua família. Nada está perdido, tudo é possível aquele que crê. Você crê que Jesus, ele pode resolver o teu problema? Você crê que ele pode restaurar a tua família, o teu casamento? A chamana cantarabanai de calabanara chuvia. Deus, ele é aquele que faz, aleluia, o impossível, aleluia, se torna possível. Glória a Deus, aleluia. Deus é o Deus que vai abrir porta. Deus abre porta e não tem parede, amados. Glória, calabanara cantarébia. Deus, ele está falando contigo, porque Deus, ele tem uma obra a realizar na tua vida. Não tema, não se assuste, confia, crê somente, tu verás a mão de Deus agir na tua família. Sabe por causa de quê eu falo isso? Porque muitas pessoas falavam para minha mãe, Dona Isabel, pau que nasce torto morre torto, esse não tem mais jeito. Mas o homem que fala isso é porque ele não conhece o carpinteiro de Nazaré. Jesus é o carpinteiro, o homem pode ser todo torto, que ele muda, que ele liberta, que ele transforma minha vida. Numa época era Paulette, daqui a pouco era o Paulão era prostituto, uma mulher numa casa só, era demônio para todo lado, era droga, que vida miserável. Uma das minhas mulheres que morreu era sequestradora, mas Jesus, ele fez o que? Ele expôs a minha vida, porque havia uma promessa lá, havia uma promessa. Você tem promessa de Deus na tua família? Você tem promessa de Deus na tua vida? Aleluia, glória a Deus. Se você tem, querido, continua crendo.
Busca Deus, aleluia, confia em Deus, porque para Deus não haverá impossível. Tudo para Deus é possível. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ali Deus começou a fazer a obra, e eu estou lá no Espírito Santo pegando dentro dos homens, porque eu era assaltante de ônibus e estava onde roubava carro, roubava comércio, uma vida miserável, sabe? Só Jesus mesmo para mudar a minha vida. E quando eu me converti, que eu aceitei a Jesus, eu fui no Vitória, eu fui no Espírito Santo por causa de quê? Porque na verdade na minha família também ninguém gostava de mim.